José Manuel, poucos dias depois da guerra na Ucrânia, defendeste aqui que tínhamos de regressar, pelo menos a este debate e que talvez fosse mesmo positivo voltar ao serviço militar obrigatório. Continuas a pensar o mesmo 2 anos depois, mais ou menos, ou um pouco mais? Um pouco mais. Bem, olhando para os dados e olhando para aquilo que nós sabemos, eu diria que sim, que é preciso pelo menos discutir. Já sobre a solução, temos que ver melhor. Eu não creio que seja provavelmente a solução possível e viável neste momento, inclusive que possa ser a melhor. Mas como estamos é que eu acho difícil podermos continuar. Porquê é que eu digo isto? Eu digo isto porque, olhando para o que se tem passado nos últimos anos, o que nós verificamos é que tem havido uma erosão rápida do número de militares nas nossas Forças Armadas. Eu fui às estatísticas da administração pública, portanto estão publicadas trimestralmente, e fui ver os dados dos últimos trimestres desde 2011. Ora bem, em 2011 nós tínhamos 34.514 militares no ativo. Em 2023, portanto, dezembro de 2023, tínhamos 23.316. São menos 11.100. Ora bem, são sensivelmente um quarto. Desapareceu um quarto. Pronto. Aliás, desapareceu um bocadinho mais, desapareceu um terço. Um terço dos militares, um em cada 3, já não estão nas Forças Armadas. Portanto, temos aqui uma situação que não pode deixar de ser considerada difícil. Eu não encontrei para 2023 os dados finais relativamente às várias categorias. Mas os últimos dados que tenho, que aliás foi os que eu citei no nosso outro programa, são 2021, não devem ser muito diferentes, porque o número total de militares na altura era 23.347, agora estamos em 23.316, é uma diferença de 130. Portanto, nessa altura, destes 23.000, nós tínhamos 5.653 oficiais e 9.820 praças. Praças são soldados, não é? Sim, os rasos. Os rasos, não é? É evidente que é muito discutível qual é a relação que deve haver entre o número de oficiais e o número de soldados, e ela varia muito conforme o ramo das Forças Armadas. Na Força Aérea, por exemplo, essa relação é muito diferente daquela que existe no Exército, e mesmo entre os diferentes ramos, não sei se diz ramos, não sou especialista nisto, as diferentes especialidades do Exército, portanto, infantaria, artilharia, cavalaria e por aí adiante, engenharia, portanto, há várias especialidades. Eu diria que esta relação não é sempre a mesma. Nós até hoje temos, no entanto, eu creio que a própria forma como nós olhamos para esta relação e para o tipo de dispositivo que temos que ter, não pode deixar de olhar para a experiência destes 2 anos de guerra. Desse ponto de vista, houve uma experiência, e a sensação que eu tenho é que, por um lado, há porventura mais necessidade de soldados, de praças, do que às vezes se diz. Portanto, infelizmente, continua a ser preciso pôr muitas botas no terreno. E, por outro lado, há também muita necessidade de formação, porque a guerra tem uma componente também muito mais tecnológica, e os aparelhos com que se trabalha são muitíssimo mais sofisticados. Dito isto, parece-me existir claramente um desequilíbrio aqui, quer dizer, estão identificadas, por assim dizer, 3 dificuldades, que aliás o último documento do Ministério da Defesa, ainda do anterior Ministério, refere, e que é, a primeira é de recrutamento. Portanto, há poucas vocações, porventura, sobretudo para as posições de praças. Já lá vamos tentar perceber porquê. Depois, temos um problema também de o que é que se faz quando eles estão recrutados, designadamente com as suas carreiras, se existe carreira realmente. Nós percebemos que há uma carreira para oficiais, mesmo para sargentos, mas para praças não parece haver. E finalmente há outra questão, que é que perspectivas de vida podem ter eles um dia que terminem o serviço militar, porque se não houver perspectiva de carreira, o serviço militar não é para a vida, não é? Portanto, não é uma coisa que se fique lá toda a vida. Até pelas características do próprio serviço militar. Nós estávamos habituados a ser um serviço cumprido durante pouco tempo, pessoas relativamente jovens. Por acaso, nesta guerra da Ucrânia, temos assistido a algo diferente. A maior parte dos soldados ucranianos estão entre os 25 e os 40 anos, e não entre os 18 e os 25, como estávamos habituados. Sim.
é uma opção que tem sido até às vezes difícil de manter, porque há muito cansaço em quem está na linha da frente, e não são só voluntários, não é? Já se percebeu. Portanto, há aqui... Mas é um desenho de uma força militar no terreno um pouco diferente daquela a que nós estávamos habituados. Bem, porque é que há estes problemas de recrutamento, imagino eu, e também de progressão na carreira? Porque, de facto, temos para os praças, praticamente não há carreira. Penso que haverá qualquer coisa na Marinha, mas no Exército, que é, porventura, digamos, é a arma mais numerosa, entra soldado, sai-se soldado, basicamente. Entra-se praça, sai-se praça, e os ordenados são relativamente baixos. Sendo que as carreiras de saída, que é ser militar da GNR, na maior parte das vezes, também não são particularmente entusiasmantes. E por isso, a não ser que se faça alguma especialização, e então aí pode-se ter à sua frente boas perspectivas, não é? Se eu for para a Força Aérea e me especializar em telecomunicações ou em mecânico de F-16, muito provavelmente não vou ter dificuldades em arranjar emprego a qualquer altura. A dificuldade é manter as pessoas mesmo na Força Aérea, que é um problema que a Força Aérea tem sistematicamente, e não só com os pilotos. Portanto, temos aqui... Neste momento, até no Exército, desculpe, bom dia. Neste momento, até no Exército, há pessoas, eu conheço vários casos de pessoas que pagam a imunização para sair e para ir trabalhar para supermercados. Portanto, estamos a este nível. Portanto, porque de facto o que se recebe é muito pouco, e apesar de tudo tem havido, quer dizer, como estamos quase com pleno emprego, tem havido melhoria da oferta de emprego fora da profissão militar. Portanto, temos aqui de facto um problema que eu não sei se resolve com o serviço militar obrigatório. Estamos a falar de que, quando falamos de serviço militar obrigatório, estamos a falar de um contingente que no limite pode andar em 100 mil pessoas por ano. Se considerarmos homens e mulheres, e não há razão para, neste momento, desconsiderar as mulheres. Nos dias que vivemos, não é? A última vez que havia serviço militar obrigatório era só para os homens. Era só para os homens, é verdade, mas hoje em dia abriu-se, a maior parte dos países abriram isso. É evidente que ainda não é exatamente a mesma coisa, mesmo em países como Israel, mas aproxima-se muito, e sobretudo no que diz respeito à obrigatoriedade, aproxima-se mesmo muito. Portanto, mas aqui colocam-se vários problemas. Primeiro, uma questão que é saber, serão precisos tantos? Será mesmo com uma evolução das Forças Armadas que sentimos que é necessária, serão precisos tantos? Depois, quanto é que isto custa? Porque não é só torná-los voluntários e pagar-lhes qualquer coisinha, mesmo que seja por poucos meses. É preciso montar estruturas, e muitas das estruturas de grande dimensão foram de alguma forma descontinuadas. Já não existem tantos centros de formação como existiam aqui há umas décadas atrás. E há também que pensar que tipo de formação é que queremos que as pessoas tenham. Porque, e esse é talvez o aspecto mais crítico, porventura o aspecto mais crítico, porque se queremos realmente soldados modernos, capazes, porventura 3 meses ou 6 meses não é suficiente. Quando muito será suficiente para os motivar a ficarem mais tempo. Mas verdadeiramente, quando pensamos... Olha, novamente, olhamos para o que estamos a ver acontecer na Ucrânia, e quando pensamos nos soldados que operam veículos motorizados, ou nos soldados que operam armas de artilharia, ouvimos de vez em quando dizer que eles vieram a ser, alguns deles até ter formação no Ocidente, quer dizer, na União Europeia, nos Estados Unidos, e essa formação não foi sequer 3 meses, foi sempre mais demorada, soldados que já estavam treinados, portanto não eram completamente imberbes, digamos assim, para poderem, em caso de combate, não morrerem na hora seguinte, como acontece muito com os russos, que são literalmente atirados para a frente sem qualquer tipo de formação. E estou a falar daquilo que é até mais, porventura, mais simples, não é? Não estou a falar de forças aéreas e coisas desse género, ou mesmo marinha, onde há missões que se compreendem que sejam muito mais, digamos, muito mais específicas. Portanto, a primeira questão é assim, vale a pena ter muitos soldados durante 3 meses ou 6 meses? Valerá a pena? Fará a diferença? Ou será só apenas mais complicação?
Pronto, esse é um aspecto, um lado do problema. Há o outro lado do problema, e esse aspecto foi aquele que eu mais citei da outra vez que falámos aqui disto e que eu não desvalorizo, que é o papel que um serviço militar pode ter na formação da cidadania. E quando digo na formação da cidadania é para todos os efeitos. Sobretudo com o estado em que estão muitas das nossas instituições, nomeadamente das escolas, a passagem pelas Forças Armadas pode acrescentar alguns valores cívicos que estão em baixa, digamos assim, nas sociedades. Não é só na nossa, estão em baixa nas sociedades. Não estamos a falar de valores militares puros e duros, de valores de agressividade. Estamos a falar de compreensão do que é uma cadeia de comando, compreensão do que é lealdade, compreensão do que é o patriotismo, compreensão de uma série de coisas nesse domínio. E haver aqui um lado de escola quase, que é desempenhado pela passagem pelas Forças Armadas. Mas aí há países que já têm experimentado, e eu acho que é um caminho que eventualmente pode ser feito, uma espécie de serviço de cidadania, que eu creio que existem países, por exemplo, como a Áustria e outros países na Europa. França. E a França, que têm serviços de cidadania que têm as pessoas não vão fazer propriamente a formação militar de andarem a rastejar por baixo na lama em Mafra, que é aquilo que os meus amigos fizeram a tropa, como se costumava dizer. Como contaram que fizeram. É o grande relato. É o grande relato, não é? Ou matarem uma galinha adentada, coisa assim do género, que eu não sei se faz já ainda na formação. Pronto. Adentada? Epá, eles contaram, mas eu não sei se faz parte da mitologia, senão. Às vezes fazia parte da mitologia. Pronto. Não creio que seja isso, mas pode ser uma porta de entrada que permita que aquilo que atualmente é um funil e ninguém ver nenhuma perspectiva em ser militar. Eu devo dizer que até às vezes, quando alguém quer ser militar é uma grande surpresa. Recentemente um sobrinho meu quis ser militar, portanto, em vez de seguir para a universidade, foi para as Forças Armadas, que é uma coisa que deixou assim toda a família de boca aberta. Mas ele lá está, e todo contente. Pronto. Dito isto, eu não sei se isto poderia ser de facto uma solução diferente e mais interessante, porque provavelmente digamos, alargaria a base de recrutamento e desde que depois se tratassem dos outros dois problemas, que é a evolução de uma carreira possível e, até porque agora, vamos lá ver, eu não, como disse, não fiz serviço militar, mas na altura em que teria sido incorporado, depois havia os adiamentos, havia essas coisas, mas mesmo assim, o simples facto de na altura ter completado o ensino secundário fazia com que eu fosse para a carreira de oficial. Portanto, não ia para a praça, digamos assim. Eu tenho um colega meu do liceu que esqueceu-se de dizer que tinha o ensino secundário e depois foi parar a praça. Porque não lhe correu muito bem a coisa, não lhe correu muito bem. Bem, mas eu não sei se agora ainda há algo de semelhante, mas nós hoje em dia temos praticamente toda a gente já com ensino secundário, ou a caminho disso, e portanto temos um quadro diferente, onde pensar que as pessoas vêm de uma aldeia do interior, aterram num quartel, com a quarta classe em princípio tinham já todos, não é? Porque nós consideramos pouco isso, mas as Forças Armadas, a incorporação das Forças Armadas durante mesmo o Estado Novo impulsionou a formação básica dos mais novos, não é? Portanto, sobretudo durante o Estado Novo. Sobretudo durante o Estado Novo, porque tinha havido muitos falhanços em conseguir que as pessoas tivessem informação na monarquia constitucional e na República, e depois acabou por acontecer, até à quarta classe, claro, e depois a seguir até ao sexto ano, mas já foi mesmo no fim, e aconteceu, e há estudos de estatísticas sobre isso. Bem, mas feito este parêntese, de facto, hoje em dia já ninguém tem apenas a quarta classe, no mínimo nono ano, cada vez mais o 12º, e, portanto, está-lhes a oferecer uma carreira apenas com aquilo que neste momento se oferece aos praças, não chega claramente, tem que haver aqui outras alternativas. E, por fim, as saídas que não sejam apenas só militar da GNR. Penso que para a carreira de polícia a coisa não corre tão bem, mas não é tão fluido, até porque não é uma carreira militar, o polícia não é um militar, ao contrário dos guardas nacionais republicanos. E, portanto, tudo isto acho que tem que ser visto. E por fim, eu não queria demorar mais, porque já estamos um bocadinho adiantados, e por fim tem que se olhar a sério para o orçamento das Forças Armadas. Eu vi recentemente, há um estudo recente
trabalho uma proposta de assetos, e eu devo dizer que fiquei um bocadinho espantado com essa proposta, porque essa proposta tem uma proposta de divisão, além de defender aquilo que, enfim, faz parte das nossas obrigações, que é 2% do PIB para as Forças Armadas, portanto temos de lá chegar, não é? Faz parte das nossas obrigações como membros da NATO. A seguir, propõe que isso se divida sobretudo para pagamento aos militares. Para remuneração. Para remuneração, salvo erro, 2/3 sensivelmente. Depois 20 e tal % para operações, portanto custo das operações militares, e só 15%, eu não tenho todo de citar os números de cor, só 15% para equipamento. E eu duvido que 15% seja o suficiente. Duvido, porque nós temos muito equipamento em muito mau estado e muito antiquado. Nós temos, enfim, a Marinha é uma situação patética, já falámos disso várias vezes, é patética mesmo, com muitos barcos com problemas sistemáticos. A Força Aérea não tem assim grandes notícias, mas creio que nós falamos muito dos F-16, a maior parte dos nossos parceiros estão a comprar F-35, que é o F-16 moderno desta geração. Já estamos a falar de um avião fantasma, digamos, um stealth, daqueles que não é detectável pelos radares, que é completamente diferente. Então nós vemos que aqui pode significar numa frente de batalha como, por exemplo, aquela na Ucrânia atualmente. Isto para já não falar, nós também temos percebido que nem no que diz respeito a veículos blindados e a tanques, aos famosos tanques, que eu não devia dizer tanques, já sei que não é assim que se diz, não tínhamos praticamente nada para poder ceder à Ucrânia, e o que tínhamos, muitos não estavam operacionais. Portanto, eu creio que esta matéria é sempre muito complexa, e creio que não pode deixar de ser vista num outro quadro sobre o qual se discute relativamente pouco. E isso que se discute relativamente pouco é a questão da União Europeia ter que coordenar e deixar-se de guerras nacionais sobre o equipamento militar que tem. Não faz sentido haver um tanque inglês, um tanque francês, um tanque italiano, um tanque sueco. Desculpa lá continuar a usar tanques. Portanto, e depois percebemos que no fim do dia são os alemães, os tanques alemães, que apesar de tudo, mas nem sequer era a Alemanha que tinha mais, havia outros países com mais equipamento do que a Alemanha. Portanto, a história do avião europeu é um fiasco completo, quer dizer, estamos completamente atrás dos americanos, mas se calhar a opção é comprar aos americanos, ponto final, parágrafo, e continuar por aí adiante. Nós sabemos que cada vez que compramos equipamento militar, e recordamos dos submarinos, há uma guerra entre fornecedores europeus, e isto fica tudo às vezes empancado, com suspeitas e outros problemas.